Salve, salve, queridíssimo George. Como vai você? Muito bem, como sempre. Muito bem. E hoje você sabe Hoje que você fez sem risadinho. É porque o amor está no ar, né? Ah, que beleza. Agora é você que se resolva com o seu problema. Que você Por quê? falou. Uai, não sei. Você que disse que o amor está no ar. O amor está no ar. Ah, é? Nós vamos entrevistar a CEO da AMA. AMA, de amor. Meu Deus Não, o do amor céu. está no ar, não Tio está do no ar? pavê ataca isso aí. novamente. Alessandra Menga, finalmente. Um prazer estar aqui com vocês. Adorei o convite quando eu fiquei sabendo. Uma surpresa, o George aqui. Hoje temos bastidores importantes nesse Isso. Não, programa. é perigoso, hein? O senhor era só um José, mas virou o George. Ela conheceu o George, né? Ela não conheceu o Ela José. não conheceu o Não, o José. José Conheci ele Muito no bem. Mackenzie, na época que eu jogava futsal pelo Mackenzie. Tinha uma galera aí. Mas a gente jogava era futsal amigos. pelo Mackenzie? Eu não sabia desses seus Eu joguei. dotes. Tinha até Jogava. bolsa do Não era só Mackenzie. tênis, era futsal, então. Não, na verdade, era- tênis eu fazia Tênis era assim Vanessa. porque... mas por causa do meu pai. Meu pai foi vice-presidente da ATP, né, por muitos anos. E aí a gente jogava... Eu sempre joguei, mas não por profissional, nada disso. E futsal era mais por causa da faculdade mesmo. Ah. Tinha bolsa, não dei esse gasto pros meus pais. Ajuda, sempre ajuda, viu, filhos? É importante a gente sempre ter né, bem no esporte e tal. É ajuda. verdade, é verdade. Agora, vamos lá, Ama. Alessandra Menga, Marketing e Agenciamento, é isso? Isso Se a gente mesmo. for traduzir. Isso mesmo. Empresa que já tá 15 anos? Um pouquinho mais, acho Mais que dá até, né? uns 18, assim, mais ou menos. 18 É. anos no mercado, começou cuidando da imagem da Vanessa. Foi com ela que eu comecei. E eu falo que a Vanessa foi a minha escola, aonde eu pude errar os contratos, fazer negociações péssimas, mas também fiz muita coisa boa. Mas Ela foi, não ia te demitir porque era irmã, né? Ela falou, Isso, bom, ela mas- tá querendo o meu bem, mas mas foi com ela que eu aprendi ali mesmo, fui tendo conhecimento do mercado, fui fazendo vários contatos com marcas e as coisas foram se abrindo, assim. E hoje, é uma das principais agências que trabalha principalmente no vôlei, né? Acho que foi um nicho que mais desenvolveu a AMA, né? Então, logo depois da Vanessa, começaram a vir alguns jogadores de vôlei. E aí, eu fiquei bem conhecida mesmo no universo do voleibol, com os atletas da seleção. E aí, automaticamente, começou a vir outras procuras de outros atletas, né? Hoje, a gente tem não só atletas na AMA. Com a chegada das Olimpíadas de 2016, eu sempre tento me antecipar com o que vai acontecer, né? Então, em 2015, mais ou menos, eu falei assim, 2017 vai ser aquela baixa, né, no esporte, porque o investimento em 2016 era gigante. Então, o que vai acontecer? A AMA vai sobreviver do quê, né? Então, aí eu comecei a abrir portas para outras coisas. Então, hoje a gente tem youtubers, médicos, comentaristas, a gente tem outras pessoas ali, produtores de conteúdo, outras pessoas que trazem uma receita na empresa. E aí, hoje a gente cuida de 30 e poucas pessoas, mais ou menos, que a gente tem hoje lá na AMA. De agenciamento, aí é aquilo, voltado para vender para o mercado publicitário a imagem desses talentos, vamos dizer assim, vamos colocar num pote único. Isso. A gente começou com essa área de agenciamento de carreira, de imagem, onde a gente faz todos os contatos e contratações com as marcas. Então, qualquer marca que procure algum atleta nosso, a gente que faz tudo, desde a negociação, contrato, acompanhamento, e até mesmo quando não tem um acordo comercial. Às vezes é um case super legal para fazer e aí a gente entende que é bacana e aí a gente faz. A relação que a gente tem com os nossos agenciados, né, os nossos atletas e todo mundo que está lá, é uma relação muito de família mesmo. As pessoas estão há muitos anos, né? E acho que quando você falou que o amor está no ar, um dos valores da empresa é a afetividade, sabe? A gente preza por isso. Então, nas nossas negociações, a gente não só pensa no que a gente precisa ou que o atleta precisa. A gente pensa no que o cliente precisa. Vai ser bom para todo mundo? Não vai? E aí, as pessoas que trabalham ali comigo também. A gente sempre procura trazer pessoas, não por um currículo, mas que elas tenham essas habilidades sociais no sentido da afetividade mesmo. Então, você começou bem, tá? Ele começou bem. Você tá vendo que o tio do pavê acerta de vez em quando? Raro, na verdade, né? As piadinhas, elas são pobres. Quero ver você manter o nível. E aproveitando O ensejo. esse ensejo, as deixas, com toda a sua experiência nesse mercado, qual a sua visão sobre o segmento de agenciamento de atletas no Brasil? Eu acho que eu posso dizer que conto na mão quem são as pessoas que talvez eu entenda como profissionais, que
que trabalham com ética. A gente tem um mercado muito difícil nesse sentido, assim, sabe? Muita gente querendo pegar a pessoa do outro ou quer ganhar muito mais daquilo que foi pedido, sabe? Então, assim, existem muitas intermediações no meio do caminho. Quando você vai ver, na verdade, a gente não tá lidando com um cliente ali. Então, tem, sim, bons agentes, óbvio, mas eu acho que ainda tá... Parece que... O que eu vou fazer? Eu vou cuidar de um jogador de futebol. Vou, né? Principalmente no futebol existe muito isso. Mas tem muita gente séria no mercado e que tem feito um trabalho bom e eu tenho esse respaldo dessas pessoas também, de ligar, trocar figurinha, falar, né? A gente participa às vezes de alguns painéis para falar sobre isso, então acho que tá cada vez mais fluindo e sendo um lugar legal assim para todo mundo. Como é que a gente observa esse mercado? Você falou bem, né? Veio um boom absurdo, né? Eu acho que foi quando a gente até se conheceu, né? Aquela época que tava pré-Olimpíada, um monte de marca fazendo Samsung. Eu lembro que tinha vários atletas contigo e tal. Como é que esse mercado reagiu nesse pós-Olimpíada? Eu acho que teve isso, porque logo depois vinha uma Copa do Mundo, né? E 2018, né? Copa Sim, do Mundo, tinha né? Copa, Então, se falava ainda um pouco mais. O mercado, sim, deu uma baixa nos esportes olímpicos logo depois, em 2017. Mas eu acho que o trabalho da AMA, ele vai muito além só do que você trazer uma marca, né? Então, a gente cuida da estrutura 360 de todo mundo. Hoje, na AMA, tem ali a área de PR, tem a área jurídica, tem a área de permutas, né? E de qualquer parceria. Então, a gente montou uma estrutura. Hoje tem mais ou menos 20 pessoas trabalhando na AMA diretamente, e ainda a gente tem ali, né, o escritório jurídico, tem outras coisas que a gente tem ali. Então, eu acho que... Não sei, perdi o que você estava falando pra me falar. Não, mas você falou uma coisa bacana, de um olhar 360. Isso, a gente tem né? isso lá. E é algo que a gente traz em muitos momentos aqui, quando a gente fala com os mais variados maquinistas. Sim. Né? Então, por exemplo, você falou aí de pontos importantes. Você falou área jurídica. Quais seriam esses pilares, se você pudesse, para dar esse olhar 360? Tá, Quais então, seriam esses pilares? A gente tem uma área de novos negócios, que Novos é onde negócios. a gente traz as novas oportunidades. Tá. A gente tem a área jurídica, a gente tem a área de PR. Uma dificuldade que eu sempre encontrei no mercado com os atletas ou com qualquer pessoa, até você entender que eles precisam ter um PR e passar para eles, geralmente eles mesmos não pagam por isso, né? Assim, tô dizendo na minha experiência, sabe? Tá. Acham que talvez ter esse gasto é algo que, naquele momento, muitas vezes também o atleta não tem muitas condições, né? Então, hoje, com a estrutura da AMA, é algo que a gente dá para eles. Então, a gente tem ali uma área de PR onde a gente atende tudo que acontece, tanto o gerenciamento de crise ou quando tem coisas boas, né, para poder acontecer. E tem essa abertura. Agora, uma das coisas que eu não falei antes e que a gente faz muito é assim: eu vou casar e eu preciso de alguém para ajudar nesse casamento. A gente faz tudo. A gente ajuda, a gente busca, a gente vai, a gente consegue, a gente... O amor está no ar, viu? Tio do Pavê. Eu tô te falando. A parte financeira tá inclusa dentro desses pilares? A gente tem alguns parceiros, né, que nos procuram, querendo oferecer algum escritório, investimento. A gente simplesmente mostra, ó, tem isso, mas não é algo que a gente indica, fala assim, né? Acho que é algo Essa é a parte mais sensível, acho que, da relação, né? O Bruninho, por exemplo, né? A gente tem uma relação de muitos anos. Hoje, inclusive, ele é padrinho de uma das minhas filhas. E a gente tá junto há mais, sei lá, de 13 anos. Nem sei a quantidade, mas... E aí, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com o Bruno, às vezes eu via lá umas contas que estavam atrasadas, de R$10, sei lá. Uma coisa assim, ele jogando pra caramba, viaja... Atleta muda de casa, de apartamento toda hora. Não transferia a carteira de motorista. Aí ficou lá, daí não consegue tirar outra carteira de motorista. E aí um dia eu cheguei para ele e falei assim: posso cuidar das suas contas? Posso cuidar daquilo que, de repente, te toma um tempo? Porque você performando melhor na quadra, eu vou ganhar mais dinheiro com você, né? E aí foi quando do Bruno, realmente, a gente cuida de tudo, assim, né? Das contas, das coisas. Tá fazendo uma reforma na casa dele, a gente ajuda, a gente faz, a gente organiza, aí planilha e tudo mais. Então...
Nesse caso, tem a parte financeira. Então, só recapitulando rapidamente. Jurídico, PR, novos negócios. Tem a área de design também, que tudo que eles querem, independente se é algum projeto que a gente vai vender para uma marca, mas, sei lá, eu gostaria de ter uma arte para colocar de um jogo X. Ou alguma coisa que eu participei. A gente faz tudo. Legal. A parte financeira vai depende da relação, caso a caso. Isso. Né? Uhum. Aí, só aproveitando esse gancho, olhando a outra ponta, que é o atleta, né? Sim. Uhum. Tem o serviço que vocês oferecem, tem o atleta. O atleta hoje, no Brasil, pelo menos do segmento que você mais atua, ele tem a clareza da importância de ter uma empresa como a sua para poder fazer todo esse olhar 360 para a carreira dele? Ou ainda é um trabalho que você sente que é o famoso trabalho de formiguinha, que você tem que ir plantando a semente? Como é que você vê isso aí? Eu acho que vai muito de geração para geração, né? Se a gente olhar para a geração passada, da geração de Barcelona, Maurício, por exemplo, né? Que eu já comecei com ele depois que ele já tinha parado, diferente da geração de agora, o entendimento de tudo, né? Porque hoje é muito mais rápido, as coisas acontecem. Então, eu acho que essa geração de agora, ela entende muito mais a importância do nosso trabalho do que no passado, porque também não tinha muito, né? Não tinha nem demanda, né? Não. Eu falo até pro Mal, imagina se você tivesse nessa era, quantas coisas você não ia fazer, né? Mas você sacaneou, o Maurício foi em 92, 2004, o Maurício teve um tempo ali de longevidade ainda, né? Mas sem dúvida, era outro período, 20 anos, 2002, 2004 são 20 anos atrás, né? Tem tempo. Mas é isso, e aí a gente, voltando um pouquinho da história da AMA, né? Aí a gente... Até mesmo em 2016, a gente teve muita proximidade com as marcas. A gente atendia as marcas diretamente. E, às vezes, elas tinham dinheiro para investir, mas elas não sabiam como ativar, o que fazer. E aí, a gente entendeu que existia aí um gap de mercado onde a gente poderia também atender as marcas. Não só com os nossos, mas com outras pessoas. Então, hoje a gente tem uma área onde a gente faz qualquer tipo de intermediação de negócio, seja atletas nossos ou não, atendendo essas marcas, colocando influenciadores e talentos para as marcas, né? E aí também uma outra área que hoje a AMA tem, que é a AMA Speakers. A gente montou uma área só de palestrantes nacionais e internacionais, onde a gente também atende todas as demandas de qualquer evento que tenha, né? A gente tem muitos eventos aqui no Brasil, onde eles colocam big names de fora. Ano passado, a gente trouxe, né, Tom Brady, trouxe outras pessoas aqui para o Brasil. Agora a gente está fazendo a curadoria da VTEX, de alguns palestrantes também. E a gente tem, para mim, o maior palestrante, né, na área esportiva, que é o Bernardinho, ele também é nosso. E com ele a gente conseguiu aprender também muitas coisas, né, nesse segmento de palestras. A gente também conseguiu olhar para o mercado de uma outra forma. O mercado tem muita agência de palestrantes e muitas agências que não são sérias. Agências que cobram muito mais daquilo que você pediu, que acabam inviabilizando o negócio e você vai descobrir depois. Ou contratava uma vez e não contratava nunca mais, porque, não, é muito caro. E aí você ia ver, nossa, quanto que é, né? Então, a gente também está tentando fazer esse trabalho para que as marcas achem que a gente cobra o justo mesmo, né? E esse atendimento que a gente tem, que entendo que a AMA sai na frente nessa questão da afetividade. E ali nesse cenário todo que a gente vê, as marcas entendem o potencial dos atletas como garoto propaganda? Acho que algumas marcas sim, mas outras marcas, inclusive, às vezes trazem pra gente propostas que não têm a ver, né? Às vezes eu quero, sei lá, uma marca de suplemento, a gente quer ter tal pessoa, mas a gente quer que ela vai ganhar só dinheiro se ela performar em venda, ter conversão, né? Sendo que é um atleta. Que momento que ele vai ficar vendendo ali, né? Então, essa é uma discussão que a gente tem diariamente quando chega algum projeto desse. Lá na AMA a gente não faz nada por conversão. Até porque as pessoas têm elas não são influenciadores, né? Elas influenciam, óbvio. Esse nome influenciadores eu acho horrível, gente, mas tudo bem. Mas elas estão ali, né, para mostrar o dia a dia delas, o trabalho que elas fazem. O esporte, ele traz outras coisas do que simplesmente, vou vender um cupom de desconto e tá lá.
Então, às vezes, as marcas têm um pouco de dificuldade, né? Mas tem muita gente, agência boa, que também tá ali por trás, né? Então, a gente tem feito projetos incríveis, muito legais. Você não gosta da palavra influenciador, né? Mas o atleta, ele cada vez mais é um influencer. Sim. Não, sempre foi. Né? É. Sempre foi. É só a palavra que eu não gosto, Só a mas palavra. eu entendo Por a quê? influência que ele tem. O Porque eu influenciador. acho que algumas pessoas são chamadas de influenciadores e elas não são influenciadores. Então, aí ficou uma coisa meio que todo mundo é influenciador, entendeu? Desvirtuou o conceito. Eu acho. Então, e aí dentro disso, e aí pegando o olhar 360 que você falou, cada vez mais as redes sociais, né, e os atletas na relação com as redes sociais e a questão desse marketing de influência, vocês também dão esse suporte para que eles possam se comunicar e ter toda uma estratégia envolvendo redes sociais também? Sim, super. A gente ajuda em todas as questões ali, principalmente porque lida com a imagem, né? Tudo que for postado, tudo que for dito, algum comentário, alguma coisa que, né, que tem que fazer ou algo que tem que se posicionar, a gente tá sempre ali a gente tem uma história bem legal, assim, na pandemia, que imagina, o Bruninho tava lá na Itália, preso, né? Porque a pandemia começou lá. Aí, quando voltou pro Brasil, preso de novo, louco pra treinar, pra fazer, pra alguma coisa, né? E aí, o Lucarelli também querendo treinar e tal. Eu falei, gente, se vocês forem treinar, as pessoas, é óbvio, vão falar, né? Tava todo mundo fechado, não dá. Então, assim, vão buscar um lugar que não tenha ninguém, que esteja vazio, que vocês não tenham que conviver com ninguém. Então, a gente ajuda, porque imagina, eles vão lá treinar, aí saem na mídia, o que eles estão fazendo lá? Aí já era, né? Hoje, qualquer coisa que você... Já era, resumindo, já era. Então, o que eu entendo do meu relacionamento com todos eles é isso. Existe muita abertura para, tô pensando em fazer isso. O que você acha? Existe muito essa conversa, sabe? Eu com todos eles, assim, tá bom, a gente quer fazer. Como que dá para fazer? Então, senta todo mundo, conversa e monta ali um planejamento, uma estratégia e a gente vai. O atleta sabe trabalhar o digital? Alguns são mais experts que os outros não. Às vezes assim, é uma coisa que desde o início de todos que eu comecei a trabalhar, eu sempre falava, posta mais, mostra seu dia a dia e tal. Alguns hoje já fazem isso naturalmente, sem a gente precisar... São os que já são meio que nativo digital ali? Seria essa galera que já tá vindo mais jovem? Sim. Mas a gente tem ali, né, o Bruninho é um exemplo, né, de que faz isso muito bem. E naturalmente, ele não faz nada forçado, né? E só coloca aquilo que ele gosta mesmo que ele faz. A Gabizinha, capitã também da seleção feminina, faz também. Outros ali têm um pouco mais de dificuldade, ou talvez de pensar assim, o que eu vou ficar mostrando da minha vida, né? E entender que só colocar sobre o seu esporte ali, as pessoas já veem, né? Vem vocês estão falando sobre esporte, vem algum outro veículo que fala sobre isso, mas o dia a dia em si é o que aproxima mais as pessoas, né? Os fãs, as pessoas ali dos atletas. E aí, você falou uma coisa que me chamou a atenção, que você aprendeu muito, e a sua empresa também, com o próprio Bernardinho. Sim. O que ele agregou quando ele veio para a AMA? Nossa, muitas coisas, assim. É que eu falar do Bernardo, talvez eu seja bem suspeita mesmo, né? De falar dele, mas ele é um cara incrível, assim. Eu acho que a postura dele no mercado e na forma como ele lida com todas as situações, para mim, é o mais admirável que eu tenho, assim. Por exemplo, assim, a gente descobriu uma agência que estava cobrando muito mais a palestra dele. Aí eu conto para ele. Ele fala, então, não temos mais essa agência, não queremos. Essa ética dele é algo que todos os dias a gente tem que pensar, o que a gente está fazendo hoje? A gente tem que trabalhar com o que é certo, né? Nem sempre é o que a gente quer, mas é o que é certo fazer. Então, o Bernardo trouxe pra gente muito profissionalismo em todos os sentidos, assim, em todos os processos, né? Mas ele... Fora que ele aumentou bastante o faturamento da empresa. Mas a relação, ela é bilateral? Em relação, por exemplo, ele traz, ele também ouve. Muito. E isso é fundamental dentro do trabalho que vocês fazem, né? Sim. Você sabe que muita gente, né, acha que ele tem aquela imagem da quadra, né? Sabe? Não, é nervoso, mas ele é um dos seres humanos mais incríveis, assim. E tem essa abertura. Quando você conversa com ele, ele te escuta, tá ali para ajudar, para agregar no que for preciso. E ali,
nessa tua trajetória, né? Você começa com a tua irmã como uma atleta do tênis que despontou e talvez tenha sido, mal comparando a nossa Sharapova, né? Aquela atleta que despontou com um misto de uma atleta e, além disso, a beleza que tinha e chamou a atenção do mercado e tudo mais. A gente conseguiu vencer um pouco esse preconceito das marcas olharem muito mais o lado da beleza estética da atleta, coisa assim, para os dias de hoje? Então, isso que você falou da Vanessa, realmente as oportunidades começaram a surgir muito fora a quadra, né? E hoje eu acho que as marcas... Primeiro que a gente está num momento bem, né, diferente do passado. A gente... as mulheres, inclusive, têm conquistado muito mais espaço, né? Hoje mesmo eu tive uma reunião com uma marca esportiva e aí o projeto ia começar só com as mulheres. Eu falei, mas e por que não os homens? Daí eu até falei assim, a gente lutou tanto para isso, né? E eu tô falando aqui, por que não também os homens, né? Mas é isso, assim, eu tenho percebido nesse ano olímpico, a quantidade de projetos fechados para mulheres são muito maiores do que para os homens nesse ano de 2024, assim, Mas eu acho que vai ter uma... Você acha que a gente tá vivendo aquele outro lado, né? Tipo, eu preciso falar da equidade, eu preciso falar da presença da mulher e aí acabar extrapolando até um pouco, vamos dizer assim, o equilíbrio no fim das contas. Até porque a delegação mesmo, né? Você viu que né, tem... hoje já é 50% homem e 50% mulher. Mas eu acho que é isso. Acho que a gente vem batalhando bastante, né? E todo mundo para essa equidade. Mas essa parte da beleza, a forma como se fala, eu acho que isso influencia muito também. Quando as marcas querem optar por quem elas vão ter na campanha, né? Então... Eu acho que a questão da beleza, ela vem desde sempre. Eu acho que só mais aprimorada. E as marcas estão cada vez mais, né? A gente vê aí marcas de maquiagem entrando, né? Nas jogadoras maquiadas. O próprio exemplo da Marta, né? E eu acho que a Copa do Mundo Feminina também trouxe muito esse auge do feminino. E os times, por exemplo, um time de vôlei feminino, né? Às vezes as marcas preferem até investir mais porque é um jogo que dura mais para se assistir, né? É uma coisa mais... né? Mais disputada, até mais bonito de ver. Quem gosta de vôlei é um jogo mais bonito de se ver, muitas vezes. Menos força, mais talento. Então é isso. Teve algum ponto ou alguns pontos que te chamaram a atenção, por exemplo, no job que vocês realizaram com o Tom Brady? Na linha do que você comentou, por exemplo, agora do Bernardinho, alguns pontos te chamaram a atenção em relação, por exemplo, ao profissionalismo, a maneira como ele conduz a relação em determinado job que ele está presente? Eu acho que o Tom Brady, e é uma das coisas até que o Bernardinho fala, né? Que o Bernardinho é um estudioso do Tom Brady, né? E a gente conseguiu fazer esse encontro quando o Tom Brady veio. Eles se encontraram. O Bernardinho, o Bruninho e o Tom Brady estiveram juntos ali. E acho que o Tom Brady é uma das pessoas que aquilo que ele faz, que ele prega, o que ele aparece falando é o que ele realmente é, assim. A gente não teve nada que fosse falar assim, nossa, ele não fez o que a gente combinou, ou ele não trouxe aquela simpatia que a gente imaginava, sabe? Eu acho que foi bem legal, assim, ele é um dos caras mais incríveis também que eu já conheci. Que tive a oportunidade de trabalhar, né? Desses caras, de fora, enfim, existe alguma diferença desses atletas já vindos do exterior, coisa assim, dos que são daqui? Eu acho que existe. Os agentes de lá, não que eles são muito mais profissionais, mas aqui, por exemplo, é uma negociação em cima da outra. Olha, eu tenho 100 mil, eu tenho 200 mil, eu tenho 300... Fica uma coisa assim. O americano é prático. O americano, tá, você vai querer a minha pessoa, então você vai fazer uma offer, você vai fazer uma oferta. E aí, a partir disso, a gente vai começar a negociar. Ah, então, você me manda isso? Me manda? Não, quando você tiver tudo, você me manda. Então, acho que a gente tem muito que aprender, né? Principalmente com os Estados Unidos e os eventos esportivos que eles fazem. Mas essa é a diferença que eu tenho visto de fora para cá e o que a gente tem aprendido pra caramba também. E o atleta daqui que foi para lá e voltou, o Bruno, por exemplo, é um, né? Que foi beber um pouco da experiência de jogar fora e tudo mais. Também volta de um outro jeito, você acha? Eu acho que a experiência, né, de você morar fora já é uma experiência que todo mundo deveria ter, independente se é atleta ou não, né? Eu acho que você viver uma outra cultura e ter o amor de outras pessoas do que ali, do que você está acostumado. O Bruno, acho que foram 9 temporadas lá em Modena, né?
e nesse intervalo ele veio 2 vezes para o Brasil, sempre depois de uma Olimpíada. E o campeonato italiano é diferente também, né? O profissionalismo ali, as marcas, eu fico sempre observando, né? Então, a exposição de marca é diferente, as coisas são diferentes. Então, acho que sim, a experiência lá fora traz uma outra vivência para os atletas também. Não tem como, você me chamou a atenção. O Bernardinho chegou a te confidenciar o que chama a atenção nele, Bernardinho, em relação ao Tom Brady, que faz com que ele seja um estudioso do Tom Brady, em relação ao quê? A gestão da carreira do Tom Brady? Eu acho que ou outros pontos. Ele chegou já a te confidenciar alguma coisa? Sim, a gente sempre fala aí nas palestras dele, até comenta em alguns momentos. Eu acho que uma das coisas que o Bernardinho sempre coloca, e ele fala, é a questão do ego, né? Que o ego não leva a gente a nada, né? E o Tom Brady é um exemplo disso, quando ele deixou de ganhar o salário para que pudesse contratar os outros jogadores da liga. Então, a partir do momento que você não quer pensar só em você e você está pensando no todo, né? Isso é o ego não existe ali, né? É a mesma coisa, né? O que importa é o nome que está aqui, não o nome que está aqui atrás, né? Que é o que o Bernardo sempre fala. Então, acho que esse do Tom Brady é algo que a gente admira bastante. Como é que hoje esse mercado está pré-Olimpíada? Obviamente melhor que 2020, porque 2020 a gente não sabia o que ia ter, né? Uhum. E pior que 2016, porque 2016 era aqui, né? Como é que está esse mercado voltado às marcas e os atletas pré-jogos agora em Paris? Porque parece que a sensação que dá é que a gente está ainda meio que distante de Paris, mas está muito próximo, né? Como é que está isso? Eu acho que está muito atrasado. Na verdade, também talvez seja uma ansiedade minha, né? E eu, como agente, de já ter tido alguns contratos fechados e as coisas ainda estão, né, caminhando e tal. Mas eu acho que é muito de nós brasileiros, né? Deixar as coisas um pouco para a última hora, ou talvez porque a gente faça tantas coisas e que a gente vai pensando, agora eu vou terminar isso. Daqui a pouco eu começo a falar sobre isso. A gente tem aí um carnaval, a gente tem aí várias coisas que também impedem que as coisas andem, né? Mas, por exemplo, a gente ainda não tem nenhuma ação, e eu converso com vários agentes, já fechada em Paris, por exemplo. De algum ex-atleta que esteja lá, por exemplo, passeando. As agências perguntam, vai ter algum atleta lá que vai assistir e tal? Porque tem a questão da logística também, que é super cara, né? Então, querem ativar os atletas. Já aproveitar que está lá, né? Gastar menos, né? Não, porque você viu os hotéis, os Airbnbs, tá uma coisa surreal, né? Mas ainda não tem sabe? Olha, vai acontecer isso, vamos fechar isso. Então, acho que As marcas ainda não estão com um plano fechadinho, é isso? Não, algumas estão. A gente até já gravou várias campanhas que ainda vão ao ar. Mas ainda acho que tem muita coisa ainda para rolar. A gente tem falado muito aqui no bate-papo sobre os atletas que estão em atividade. Uhum. A AMA trabalha também com jovens talentos e com o atleta que encerrou a sua carreira e que também, por mais que ele tenha encerrado a carreira, ele necessita também de um agenciamento pós-carreira. Uhum. Vocês também trabalham com essas duas pontas? A gente trabalha. Eu tenho muita conexão com procuradores de times, por exemplo, né? Que fazem a parte de gestão do clube, né? Então, muitas vezes eles trazem... Que eles não fazem o que a gente faz, né? Na AMA. Eles procuram os clubes e a gente cuida de toda a outra parte. Então, esses jovens talentos vêm muito por essas pessoas para mim. Alguém me liga e fala assim, olha, eu tenho um jogador aqui que ele tem 16 anos, mas ele tem potencial e tal. E aí a gente começa a trazer essas pessoas para a AMA. A gente não tem muitos, mas a gente olha para os mais novos também. Até porque a gente vai precisar de uma renovação, né? Então, claro. Mas, por exemplo, quais pontos são essenciais para que esse talento venha a fazer parte da AMA? Porque vocês têm, né, ali determinados preceitos da empresa que para vocês são valiosos. Sim. Quais são os pontos principais? Você fala, não, esse atleta sim pode fazer parte do nosso casting.
Então, eu acho que muito da posição dessa pessoa, né? Quem ela é, onde ela tá, como ela se porta, né? Nas ocasiões onde ela esteja ali, mesmo sendo novos, existem algumas situações. Mas eu acho que a gente tem atletas que estão há muitos anos com a gente, porque eu acho que entenderam isso que você falou, como são os, né? Quais são os requisitos para estar na AMA. Eu acho que é isso, é assim, primeiro confiar na gente. A gente pede a exclusividade, então ninguém que trabalha com a gente não tem exclusividade, porque imagina que você sai a campo visitando milhares de agências e marcas e levando o talento. E aí ele começa a fechar com outras pessoas. Então, eu acho que a ética também tem que vir dos dois lados, né? Então, para mim, o que mais faz com que eu queira ter as pessoas é essa questão da ética mesmo e da confiança, de saber que cada um tá, né? Eu não vou lá disputar um campeonato de vôlei porque eu não sei jogar vôlei como eles. E eles também não vão fazer o que eu faço porque a gente tá aqui para isso, né? Então, acho que se cada um fizer o seu, acho que o trabalho aí é de anos, né? Você tem alguma ideia de qual o tamanho desse mercado que a gente fala hoje de agenciamento de atleta? Não tem nada que possa, vamos dizer, balizar isso, né? Eu não sei do tamanho, assim, né? Mas a gente. Eu conheço aí, acho que mais ou menos no esporte olímpico, uns 5 agentes, assim, que trabalham super bem, que estão sempre trabalhando, que a gente troca figurinha, que é isso, assim, que vendem os meus atletas e eu vendo os atletas deles. A gente tem essa conexão também, sabe? Mas eu não consigo te dizer, assim, o Lógico. tamanho disso, assim. Você falou, voltando aí no tema, né? A gente falou dos jovens talentos. Mas e o atleta que encerrou a sua carreira? Ele também segue com a AMA? Ele tem Segue. essa preocupação pela Tem. gestão de carreira pós-quadra? Tem essa preocupação. E claro que é muito provocado por nós também, né? Eu acho que a gente começa a gente não quer esperar parar de jogar para a gente pensar nisso. A gente já vem pensando nisso. Então, os atletas que talvez daqui uns anos já não estejam mais fazendo essa atividade profissional, a gente já começa a criar um planejamento para isso. De como vai começar a se portar numa situação X para que você vire, você quer ser o quê depois? Você quer fazer uma faculdade de administração, tocar um negócio, você quer ser um técnico, o que você quer fazer? Então, acho que um case muito incrível que a gente tem aqui é o próprio Serginho, né? Que ele tá também com a gente há muitos anos. E a gente tá com ele bem antes dele se aposentar. Então, a gente conseguiu. Hoje, ele é um dos maiores palestrantes do Brasil também, contando a história de vida dele, que é incrível. E a gente conseguiu estabelecer para ele ali, talvez, uma parte financeira relevante depois do pós-carreira, né? Isso é um ponto interessante, né? Porque o atleta olímpico, ele não vai conseguir se aposentar. Raros são os que vão se aposentar depois que parar a carreira, né? Sim. O atleta do futebol já tem mais chance. Qual é o potencial que tem o atleta olímpico para ele poder ter um pós-carreira ali que gere para ele receita? Precisa ser um medalhista olímpico? Não precisa? Tem alguma fórmula mágica para isso? Eu penso que esses atletas, eles também precisam estudar, eles precisam se alimentar de outros temas, né? Mesmo ainda estando em atividade. Aquele atleta que só treina, vai para casa, não faz mais nada, o que ele vai fazer depois quando ele parar, né? Eu acho que é isso, entender também quais são os potenciais de cada um. Então, existe uma preparação. Não adianta eu falar, né? Você vai fazer isso, e sendo que ele não quer ou que ele não gosta. Então, vai muito dessa troca, né? De aprendizado, de cursos, de leitura, do que dá para fazer. E cada um gosta, né? Você vê, tem uns que não querem ser palestrantes, tem outros que... Mas eu acho que não é isso de ser campeão olímpico ou... Eu acho que é realmente o que você quer contar depois. O que você quer fazer depois. Independente dos seus títulos. E como construir o durante? Como assim? Durante esse período que ele tiver em atividade, é a hora de construir também a imagem que ele vai ter para depois? Agora é a hora. É a hora, seja em entrevistas ou mostrando para as pessoas do que realmente gosta e quer fazer. Tem que ser agora, não tem como ser depois. E eles, em complemento ao que o Eric acabou de perguntar, e eles, os atletas, já se preocupam com esse ponto pós? Ou
quando, que nem o Eric comentou, ele está imerso ali na sua carreira, ele não tem essa preocupação muito clara. É um estímulo que tem que partir de vocês. Como é que é? Como é que eu funciona acho isso? que chega numa hora que a gente tem que falar sobre esse assunto, né? Pode ser que seja um assunto, quando você toca nessa coisa da aposentadoria, nossa, mas será que ela já tá pensando que eu vou parar de jogar? Mas não, é uma coisa a longo prazo. Tudo foi construído a longo prazo. Não adianta a gente não querer esquematizar uma aposentadoria ou o que vai se fazer depois se a gente não falar sobre isso. Então, a gente senta, conversa e se fala, sabe? Existe essa preocupação. Eles têm essa preocupação. Ainda mais que joga, né? Você vê um atleta que tem 40, 42 anos, já não joga mais, já não faz mais. Que vai fazer o quê depois? Né? O que ele fez nessa carreira toda que pode fazer com que ele continue ganhando dinheiro ou exercendo o que ele quiser? E é como o Eric falou, tem jogadores de futebol que daí depois não fazem mais nada, mas também vai muito da sua paixão, né? O que você quer. Pode ser que aquele atleta só jogava por dinheiro e depois ele quer viver daquilo, mas o que você vai fazer? O que você vai entregar para o mundo daquilo que você recebeu de volta, né? Então, o Serginho fala muito isso, né? Que ele, quando ele tá ali ajudando as pessoas ou criando um instituto, o voleibol me deu comida, né? Deu a comida para minha família. O que eu posso dar para as outras pessoas, né? Então, acho que vai muito de cada um mesmo. Esse aspecto social, ele é um levantador de imagem e dinheiro para o atleta, no fim das contas? Ou tem que estar atrelado, vamos dizer assim, a esse sentimento, essa verdade, por exemplo, que você vê de um Serginho? Tem que estar atrelado, né? Não adianta. É aquilo, você querer fazer as coisas só para aparecer e não realmente o que o seu coração pede. Eu acho que depende de como você faz essas conexões, porque você ter um instituto é muito difícil. Eu participei de toda a construção do Instituto da Vanessa, por exemplo. Quando ela parou de jogar tênis, ela teve um instituto. Eu, inclusive, ajudava no instituto. Mas era muito difícil a continuidade desses projetos. Por diversos motivos. Ou porque alguém demorou para fazer a prestação de contas. Ou porque parou, não prestou contas, fica 1 ano sem um projeto. Né? Então, assim, eu acho que você tem que ter muita garra para ter um instituto e um projeto social. Né? Mas... e não acho que o dinheiro vem daí. Eu acho que o dinheiro vem de outras coisas. Outras marcas que querem fazer coisas no instituto e aí acabam querendo pegar aquela persona para fazer. Por falar em marcas. Uhum. Sociedade líquida. A gente vive num ambiente cada vez mais volátil, né? Uhum. Dentro do seu trabalho, como construir conexões que sejam o mais sólidas possíveis entre atletas, marcas e essas novas gerações que cada vez mais consomem tudo de uma maneira instantânea e nem sempre tem esse olhar dessas conexões tão sólidas. Uhum. Pelo menos da maneira como nós temos esse olhar. Como construir isso? Essas conexões sólidas entre essas pontas? Eu acho que primeiro vai muito do approach que a gente tem com o mercado. Então, no começo aqui da nossa conversa, eu falei para vocês que a gente preza muito pelas nossas relações e na hora de dividir uma pizza, eu não vou querer pegar 3/4 para mim e deixar o resto para o cliente, né? Então, a gente sempre entender qual que é a demanda do outro e o que a gente pode entregar, isso eu sei, eu tenho vários clientes que vão fazer uma campanha, vão fazer alguma coisa, no ano seguinte me chama de novo, no ano seguinte me chama de novo, porque a gente foi construindo essa relação pautada sempre na verdade. Os nossos contratos, por exemplo, todo mundo sabe quanto a AMA ganha, quanto que a pessoa ganha, porque a gente está ali. Não existe uma coisa de eu vou receber para pagar a pessoa, né? Então, acho que essas relações, tanto com os nossos agenciados e as marcas, ela é muito, muito clara. É praxe do mercado isso ou a praxe é geralmente deixar tudo... Não. O mercado ainda está muito ganancioso nesse sentido. É uma das coisas que a gente vem... a gente já nem faz mais negócios com agências que querem muito mais daquilo que a gente ofereceu, sabe? A gente já não faz mais. Porque a gente não quer fazer parte disso, né? Se a gente está construindo alguma coisa legal e a gente fala do legado desses atletas e o legado da AMA, o que a gente quer mostrar para o mercado que a gente é? Pautado mesmo em fazer as coisas direito, né? Que eu acho que é essa confiança que eles têm com a gente.
E aí, falando da nova geração que você falou, a gente também tem um exemplo muito claro do Serginho, né? A gente teve várias procuras para que ele fosse comentarista em TV, que ele fizesse, né? Trabalhasse numa TV aberta e tal. E aí, um dia eu sentei com ele e falei assim... Chamei ele de Leque, né? Eu falei, Leque, é o seguinte... Daqui a pouco, para essa geração que tá chegando, eles vão saber quem é você, porque você tá ali, né? Wikipedia e tal. Mas, de alguma forma, a gente precisa mostrar quem você é para essa geração. E aí, foi quando a gente fechou um contrato para ele num streaming, onde tem uma idade ali de 18 a pouco, de pessoas que talvez não conheciam a história dele, né? Então... Acho que essa é a nossa preocupação também, e querer atingir todas as idades, eu acho que é uma coisa bem relevante que a gente faz no nosso trabalho. A gente sabe trabalhar a imagem de atleta no Brasil? Óbvio, você vai dizer que sim, óbvio, não tem como. Mas, mas você acha que, no geral, o atleta sabe que ele tem que fazer esse trabalho? Não. Muitos atletas, é isso que eu falei, eles só querem ali a rotina deles, o que eles têm para fazer e pronto. Mas eu acho que é muito mais... Não a gente convencê-los disso, mas mostrar. E quer melhor, né, o mostrar do que exemplos do que a gente fez, dos cases que a gente teve. Ah, você quer construir isso? Então, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Então, acho que é isso, né? O exemplo, eu acho que é o melhor que a gente pode dar para todo mundo. Você pode ver, né? Ela ama fazer que ela faz. Mas é verdade. Ela a ama, gente ama, ela ama fazer o que ela faz. Não, a gente ama o que faz. Não, mas veja, por mais que o comentário você já tenha tido para ver mais uma vez, mas sabe um ponto que nós que estamos na indústria, a gente também observa quando a gente fala do atleta, né? O atleta, em muitos momentos, ele é visto apenas como um produto, nem sempre como um ser humano. Uhum. Né? E o que você está nos trazendo aqui, a partir do trabalho que você realiza, é justamente construir conexões fortes com os seus agenciados, conexões transparentes, e isso gera, além de tudo, fidelidade com eles. Por quê? Porque é o que você falou, ó, o contrato está aqui, eu vou ganhar tanto, a marca X tanto, você tanto. Então, você também está olhando para esse atleta como um ser humano, não somente como um produto. Né? Que é algo que, infelizmente, a gente vivencia na sociedade em geral, né? Sim. Infelizmente, isso é muito presente. Né? Dentro disso, tem-se um desafio muito grande embutido, né, na sua proposta de trabalho. Porque nem sempre isso é visto também de uma maneira tão fácil, né, de tão fácil compreensão. Sim. Né? Em muitos momentos isso parece muito um discurso. Sim. Ou apenas um discurso. Em toda a sua argumentação de venda, porque existe uma argumentação de venda no seu trabalho, como que você tangibiliza esse seu discurso de amor e de conexão com eles? Eu acho que eu já começo na negociação. Quando eu peço um valor, por exemplo, e peço, né, todas as questões do trabalho, e aí vem do outro lado, não, mas a gente não tem isso, não dá para fazer aquilo. Não, tá bom, vamos então fazer com aquilo que você tem. Vamos construir juntos o que você tem e o que eu tenho. Eu acho que é nesse momento que a gente fideliza as pessoas. E não assim, não vou fazer, não é assim, 1000 exigências. Né? Eu vejo no mercado agentes, empresários que fazem exigências para os talentos que nem eles têm, que nem eles querem. Né? Então, acho que vai muito disso, né? Você vai ter a imagem de uma pessoa que, você contratou alguém para fazer um trabalho. Você vai ter a imagem dela daquilo que a pessoa negociou com você. Se eu não sou carinhosa, se eu não penso no cliente, ou se eu não falo de uma forma legal com as pessoas, aquela pessoa que ela cuida lá, nossa, deve ser assim também. Então, eu acho que eles têm a imagem deles, mas a gente constrói essa imagem deles também, o nosso trabalho. Qual que é o futuro para o próximo ciclo olímpico? O futuro? Eu sempre quero trabalhar muito, né? Muito. Como você disse, eu amo mesmo o que eu faço e a gente procura estabelecer alguns planejamentos, né? A AMA, ela foi crescendo de uma forma não bagunçada, mas as coisas foram acontecendo muito rápido. Pelas oportunidades que acabavam surgindo. Pelas surgindo. oportunidades.
E aí a gente teve que parar um momento e falar, né? Imagina que as pessoas que trabalhavam lá, elas não tinham um plano de carreira, elas não sabiam onde elas podiam chegar. E todo mundo que trabalha na ama mesmo trabalhar lá. Mas tá bom, aonde eu posso chegar? O que eu posso fazer? Então, a gente sentou, parou, tá fazendo uma parte de gestão de pessoas, a gente tá cuidando das pessoas que trabalham ali para poder cuidar das outras pessoas, né? A gente tem tido algumas palestras de letramento também, para todo mundo aprender, que muitas vezes a gente comete erros, né? Que a gente não pode cometer erros hoje em dia, então a gente tem essa preocupação com todo mundo. E o nosso planejamento para o próximo ciclo olímpico é dobrar o faturamento. mas cada vez mais. E foi muito legal o que você trouxe agora, porque a gente está falando de cultura, né? Organizacional. Uhum. Não adianta somente você amar o que você faz, Sim. a sua equipe, que é algo que a gente conversa tanto dentro do que a gente faz, né, Eric? Na própria máquina, né? Uhum. O Eric, como o fundador, o criador, a gente sabe o desafio que é você implementar isso no dia a dia, no seu time. Uhum. A partir de tudo isso, quando que você começou a ter o seu olhar mais atento para a importância de, além de tudo que você como CEO tem como essência no que você oferece, você trazer isso para dentro da sua estrutura? Quando os seus olhos se abriram para isso? Olhando para a cultura organizacional. Eu posso dizer que eu sempre tive um olhar para as pessoas que eu trabalho, assim, um olhar afetivo, como eu disse para você, um olhar humano, a forma de como eu conduzo o dia a dia das pessoas ali que trabalham. Mas quando a AMA começou a crescer, o faturamento começou a aumentar, a gente começou a ter outras pessoas procurando a gente. Eu não tinha como continuar se eu não reorganizasse a casa, se eu não estabelecesse ali o que cada um faz. Que a gente teve um momento no início da AMA que todo mundo fazia tudo. Todo mundo fazia tudo. Eu mesmo. Eu até hoje faço tudo, né? Eu tô em todas as partes e os processos. Mas a gente teve que começar a organizar. Então, a gente trouxe uma pessoa para prestar essa consultoria de gestão de pessoas, que inclusive é meu irmão, que é mestre em psicologia e trabalha com isso há muitos anos. E a gente conseguiu estabelecer isso. A AMA, ela não tinha nem visão, valores, missão. Ela não tinha isso. Que é muito fácil eu fazer porque vem de mim, do meu coração mesmo, né? A nossa missão. Mas a gente conseguiu estruturar. E as pessoas que estão trabalhando, acho que hoje elas conseguem ter uma segurança, né? No sentido de aonde eu posso chegar, o que eu quero fazer. A AMA me proporciona isso, aquilo e outra coisa. Então, foi quando as coisas começaram a crescer. Que eu tive que parar e olhar e falar, tá bom, então vamos trazer mais gente? Porque de nada adianta também você conquistar as coisas e você não compartilhar com as pessoas, né? Não quero fazer com que a AMA cresça muito mais, dobre o faturamento no ciclo olímpico, se eu não dividir com as pessoas, principalmente que estão ali na guerra do dia a dia comigo, né? Então você vê, a gestão de carreira é interna também, né? Sim. Dos atletas do time. Gestão Ô, George. Diga. Só hora. Aquela? Quero só ver. Não, ela... Não sei. Ela lida com o Bernardinho. Sabe que essa perguntinha aqui que eu faço vai fazer alguma diferença? Meu Deus, tô até com medo. Essa é a graça. Toma água, respira, porque chegou a hora dele, do momento, George. Olha lá, George, você me conhece há muitos anos, hein? Esse é o perigo do momento. Você me viu pequena. Eu a vi pequena. Significa que eu já sou um ancião, é isso, né? Sim, isso a gente já sabe. Tá bom. Faz a vinhetinha de novo, porque ela quebrou. Ela fez de prova. Ela é muito inteligente. Você tá enrolando pra caramba pra fazer a pergunta assim. Não é ela que tá com problema, não. Momento, George. Se a morte te desse uma coisa em troca da sua vida, o que você pediria? Nossa, essa pergunta mesmo, hein? Eu pediria... Pode ser em qualquer âmbito, qualquer coisa. Qualquer âmbito. Então repete de novo, se a morte... Se a morte te desse uma coisa em troca da sua vida, o que você pediria? Eu acho que eu quero pedir para o mundo, assim. Eu acho que eu pediria mais respeito entre as pessoas e entre as relações. Isso que eu pediria em troca, né, da minha vida, por exemplo. Bonito, né? Você viu que fez um silêncio, fez, né? Teve um silêncio. Teve um silêncio... Silêncio reflexivo. Reflexivo. Foi muito bem. Muito bem. É porque eu passo todos os dias esse problema de respeito. A gente tem isso, né? Principalmente nas negociações, nas marcas, nas agências. Então,
Eu me sinto muitas vezes desrespeitada e a gente quer respeitar as pessoas. Então, tenho 2 filhas, uma de 5 anos e uma de 4, a Júlia e a Helena, que o Juliano me deu, meu marido. E a gente estava assistindo um desenho, e aí a gente procura sempre colocar uns desenhos que tem algum significado, né? Só de domingo que elas podem assistir outros desenhos assim, que tem pancadaria, que tem não sei o quê. E aí, nesse desenho, uma menininha, ela tinha brigado com um dos amigos da escola, e a mãe veio e a mãe falou pra ela, falou assim, filha, o que você tem que sempre pedir para as pessoas é respeito. As pessoas têm que te respeitar, independente do que você é. E você também tem que respeitar as pessoas. Então, é isso também que eu procuro passar para as minhas filhas na hora de uma briga de um brinquedo ou de dividir as coisas, né? Então, eu acho que se o mundo fosse mais respeitoso, seria um lugar muito melhor para todo mundo. E assim encerramos mais um Maquinistas, hein, Jorge? Ai, queria ficar mais aqui com vocês. Maquinistas in Love. Hoje foi Maquinistas in Love. Não, muito bem representado e respeitosamente aqui. A Alessandra Menga trazendo tudo sobre agenciamento, gerenciamento de carreira de atletas. Terá repeteco, fique tranquila. Então tá bom. A gente não faz aquele podcast de 3h30. A gente não quer fazer isso com a gente e com o nosso convidado, entendeu? Então a gente faz pockets podcasts. Isso. E se vocês quiserem conhecer um pouco da AMA, tem site, Isso. tem o nosso Instagram, entra lá para vocês conhecerem todo mundo que a gente cuida e indicar a gente para as marcas. Pode. Muito bem. Viu? Você viu? Cerrou ainda com chave de ouro vendendo. Vendedor. Imagina o nosso Lorde agora ali, que ele tá fazendo toda aquela... O Lorde tá assistindo. Ele tá lá reflexivo, Lordelo tá né? aqui, ouvindo, lembrando. Já tá viajando. Porque ele na verdade, é o nosso ombudsman, né? Do podcast, Nosso maquinista-chefe. Luiz Lordelo, nosso maquinista-chefe. É ele que manda, então, é isso? É ele que manda. Pô, você tinha que estar aqui do meu lado. É verdade. Muito bem. Tem isso, verdade. Muito bem. Seu George, vamos parar de enrolar? Como sempre, né? Temos que ir embora. Aí sempre enrola, né, Ali, cara? obrigado, viu? Obrigada a vocês, adorei. Valeu. Contem comigo. Diariamente, maquinadoesporte.com.br. Nas redes sociais também estamos lá, @maquinaesporte, em algumas, @máquina do esporte, em outras. Quem manda a gente ser velho? Na época que a gente entrou no Twitter, não cabia Máquina do Esporte. Ficou sendo Máquina Esporte e a gente levou isso para outras redes. Tchau, até semana que vem. Semana que vem. Você fez um encerramento Orkut, né? Mais do que tu. Vai voltar bem.